Ó a Daniela aqui, ó. Uma salva de palmas pra Daniela. Boa tarde. Fala, minha querida Daniela. Esta mulher que vocês estão vendo agora estava na sala. Estava lá quando foi assinado o Pix. Estava lá. A partir de agora começa o Pix, ela estava lá. Verdade. Você não estava? Sim. Quem assinou o Pix? Jair Messias Bolsonaro. Tá vendo? Forte abraço. Tá vendo, Samidana? Será que ele tá assistindo? Acho que tô, pô. Saudade Tá dele. Acho que é saudade Tá também, vendo? Dani. Eu sempre falo aqui, porque eles falam que foi o... Temer. Fora Temer. O que... Foi ou não? Foi o Bolsonaro, não foi? Não. Assim como tem coisas que começam e não terminam, assim como milhares de pontes e estradas no Brasil, tanto a plataforma do GovBR quanto o Pix já tinham estudos técnicos para fazer, mas não tinham sido implementados. E agora, não sei se vocês viram, tanto o Pix... Você está usando o GovBR? Não, não funciona mais, né? Não. É uma tortura. Tem que ficar... Entrar pelo banco, Tem que ficar lá, lento e tal. E agora, não sei se vocês viram a notícia que o governo cortou um pedaço do orçamento do Banco Central, justamente que é para a modernização do Pix. Você pode até ter o Google aí que tem a notícia. Eu até postei essa notícia. Como é que é o negócio? Você fala muito rápido, você é igual o Sami. É muito inteligente. Eu não gosto das pessoas muito inteligentes, Exato. porque eu Vai ficar para trás. O que vai acontecer? Eu pedi uma vaga nessa bancada aqui que eu quero trabalhar aqui depois. É que você não sabe o salário. O que vai acontecer? Tecnologia precisa de renovação, né? Correto. Você tem que manter em constante atualização. Correto. Por isso não está funcionando o GovBR. Por isso não está funcionando o GovBR e agora, para fazer a gastança de viagem, de propaganda no ano da eleição e etc., cortaram um pedaço do orçamento do Banco Central. Entendi. Que é para a evolução tecnológica do Pix. Então, mas explica uma coisa, Daniela, que saiu agora. O que é essa dívida que eles falam que é insustentável? Por que uma dívida fica insustentável e por que a gente está caminhando para isso? Isso aí, Emílio, é igual o orçamento doméstico, certo? É a mesma coisa? Você tem o orçamento da sua casa. Ganha 10 mil, gasta 15 mil, ou você ganha 10 mil, gasta 8 mil, certo? Então, o governo é uma dona de casa. Certo. O governo arrecadou esse semestre 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Nosso pagador de impostos. Algo aproximadamente isso. E gastou. A gastança toda que a gente financia, viagem, só a estrutura da esplanada dos 38 ministérios, porque o Brasil é recorde de ministério, tem mais ministério que a Venezuela. Você sabe que eu vi, desculpa até te interromper, você sabe quanto o Brasil gasta por ano com embaixadas? 5 bilhões e meio. Meu Deus do céu, velho. São 200 embaixadas no mundo. E isso tudo entra nessa conta, ou não? Entra. Só a estrutura administrativa e contratos terceirizados da esplanada, mais de 100 bilhões de reais. Coisa boa, né, O Brasil tem mais ministério que a Venezuela. Todo mundo com carro, todo mundo com avião da FAB, todo mundo viajando, passaporte diplomático, a comida em dia, ascensorista ainda no elevador, o café ainda chega frio, reclama, é desumano molhar no palácio, né? É desumano, é muito longe, a cozinha para o quarto. A cerveja para o quarto chega quente. Então, essa estrutura toda, ninguém corta na carne. Então, o Brasil é recorde de o judiciário mais caro do mundo, o Congresso mais caro do mundo e o governo mais caro do mundo. E quem paga a conta? Somos nós. Então, mas por que vai ficar insustentável? Vai ficar insustentável porque, vamos na simulação, eu estava fazendo um orçamento, sua família ganha 10 mil, você gasta 15 mil. Então, só em junho, apesar da gente ter a maior carga tributária do mundo, que é onde está a receita, o governo deu um buraco de 50 bilhões de reais. Isso é má gestão, não é outra coisa. Isso é má gestão. Todos os programas sociais juntos custam 300 bilhões e a despesa de juros é mais de 1 trilhão. E a despesa da máquina para sustentar de pessoal é 450 bi. Então, o problema não é o programa social. Perfeito. O programa social está a ponta barata da conta. E aí você ganhou 15, né? Gastou 15, 10. Aí você faz um crédito consignado. Certo. Tá bom. Aí o mês seguinte, você gasta 20 e ganha os mesmos 10. Aumentou o buraco mais 10. Você faz o quê? Um cartão de crédito. Para pagar o consignado, fica com mais um buraco. Aí você faz o segundo cartão de crédito. Aí você faz o terceiro cartão de crédito, na bola de neve.
Quando chega no último, ninguém te dá limite mais. O banco negou. Aí você vai para onde? Agiota. Opa. Então, para onde? Então, quando o Tesouro faz um leilão a 8,5% de juro real, inflação mais 8,5%, e não aparece ninguém, é o maior juro real do mundo, significa que o Lula está levando a gente para o agiota. Quem vai junto? As empresas. Então, primeiro semestre desse ano, recorde de falência e recuperação judicial. Na pandemia, foram mais ou menos 1.200 pedidos e só esse semestre 6.000 empresas quebraram no Brasil. Mas 6 mil. Mas porque o cara não consegue pagar o juro. Porque a hora que... dívida que ele já tomou. Você sabe então, a hora que ele, só para fechar, a hora que ele se endivida em bola de neve para bancar essa farra e essa gastança, o juro não é só do governo. Esse juro está no balanço das empresas e principalmente no balanço das famílias. Sim. Por quê? 84%, 83% das famílias estão endividadas e o juro que vem lá, seja no consignado, no cartão de crédito, no cheque especial, tem a mesma referência do governo. Então, ele está arrastando. A culpa do endividamento das famílias é do governo, porque está arrastando todo mundo junto. E agora me responda, por que não deu certo isso que o Lula fez? Das fábricas? Como é que chama isso aí mesmo? Era do Desenrola. Desenrola. Por que o Desenrola... Está no jornal, o Desenrola não deu certo. Porque não está atacando a doença. Isso aí é... Você atacar uma doença grave com uma Novalgina. Está jogando a dívida para frente. É lógico, ele está só tentando barrigar o problema, dando uma bombinha de oxigênio para distrair a população brasileira até passar a eleição. Isso. E agora... A mesma coisa está acontecendo nessa reforma tributária. Ontem o comitê gestor, eu acabei de gravar um vídeo, anunciou qual vai ser a alíquota de CBS e IBS. 28%, a maior alíquota do mundo. Meu Deus. Aí o secretário da Receita, o Barreirinhas, falou o quê, Emílio? Só vai anunciar a alíquota oficial em novembro. Depois das eleições. Agora, então, Daniel, mas ainda tem o imposto do aquele proibido, o imposto do pecado. E tem uma coisa, o cara que tiver imóvel, agora se tiver 3 imóveis que dá mais de 240, ele vai pagar mais 27,5, vai pagar 35. Opa. É um puta rolo. Isso aí, ó, vem uma naba desse tamanho. Gigante. Agora me fala uma coisa. Não, Que fino. desculpa. Pode ser uma mandioca. Deixa eu fazer uma pergunta antes de sair desse tema. Desculpa usar esse linguajar. Desculpa Eu usar esse trabalhei com- linguajar. Vou fazer uma pergunta sério. antes de sair desse tema do governo aí. Vamos supor que Deus nos livre, ano que vem continua Lula. Desculpa, e ele eu não posso perder a piada. Eu não vou te chamar de misógino, não. Não passará. Vamos supor que Deus nos livre, ano que vem continua o mesmo governo e a gente já está no agiota, vai empurrando e é mais imposto. Depois do agiota, o que acontece com o país, né? Porque a gente já está sentindo bastante isso. Eu, o Gueré como comediante, vários comediantes, né? O pessoal começa a cortar na diversão. Então, show que antes, grandes comediantes também, que lotavam fazendo 3 sessões, hoje fazem uma. Enfim, as empresas, né, também fechando, restaurantes e tudo mais. Se Deus nos livre, aconteça de continuar esse governo, depois do agiota, o que vem para a população? Da onde ele vai tirar o dinheiro? É mais imposto? O que vai acontecer daqui para frente? Chega um momento que tecnicamente chama de curva de Laffer, que não vai, se ele continuar aumentando o imposto, né, taxade, o efeito é contrário, porque as empresas perdem atividade. Então, a gente está caminhando para uma recessão se não trocar o modelo. Por isso eu tenho dito, temos que tirar o Brasil do vermelho. Sim. O modelo econômico falhou, não tem como. Esse modelo de gasto descontrolado e vai taxando o empresário, o imposto, para você pagar essa conta, não vai dar. Então, você começa como? O que você falou do show que é sintomático, sim. É o quê? É uma gestão de prioridade. Aonde estão os excessos? Exatamente, Então, assim, o programa social é algo que tira as pessoas da vulnerabilidade. Ele é algo prioritário. Agora, a gente precisa de 40... Sabe quanto custa a folha das estatais dependentes do governo que não servem para nada? Mais de 6 bilhões de reais. Meu Deus. Sabe quanto tem de penduricalhos, férias de 60 dias e benesses para os poderes? Mais de 20 bilhões de reais. Sabe quantos imóveis a União tem? Mais de 700 mil imóveis e ainda paga 1,5 bilhão de reais por ano de aluguel. Então é um descaso com a coisa pública. E você faz o quê? Eu acho que se juntasse uma dúzia de dona de casa e botasse lá na esplanada,
Seria melhor, óbvio. Então não é para cortar o show. Exato. Então, mas ali quando você aperta na sua casa, você fala, me endividei no cartão. O que você faz? Olha para sua despesa, receita e despesa e fala, bom, não vou comprar roupa, eu não vou num show, vou ficar no básico. Qual é o problema do endividamento das famílias hoje? Lá atrás, para que as famílias se endividavam? Para comprar uma geladeira, para comprar um carro, junta para comprar uma casa. Aí você se endivida para comprar um bem. É isso aí. Hoje, metade do endividamento das famílias é para sobrevivência. Sim. Qual é o sintomático disso? A pizza parcelada do iFood. Exato. É isso aí. 6 vezes. É isso então, aí. esse endividamento por sobrevivência, ele é muito nocivo para a economia. Você viu o balanço do Santander agora. Desastre. Por quê? Inadimplência. Se a gente continuar nesse modelo, o ano que vem vai furar o balão. A gente vai entrar numa recessão muito dura, porque eles não têm capacidade técnica para consertar o problema que eles mesmos criaram. Não são sindicalistas que vão fazer isso. Exatamente. E acaba estragando iniciativas que foram boas. No governo Bolsonaro de 2020 teve o Pronamp que você participou, acredito eu, onde você dava o crédito para as pequenas empresas, né? E agora liberaram mais 500 pau de Pronamp. Só que o cara já está endividado. E a taxa do Pronamp está mais cara do que a do capital de giro agora. Então, como é que assim, faz pro cara? Um Aí o cara programa. faz uma rolagem, ele vai pagar a dívida depois do que ele já tem? Tem que reestruturar, mas assim, o grande trabalho é o que? A hora que você coloca as contas no lugar do país, a curva de juros já vai apontar para baixo, porque você recupera a credibilidade logo de largada. Então, a hora que tem menos juros, a parcela da empresa e a parcela da família vai cair junto com a do governo. Então, você pensa que o governo Bolsonaro fechou em 22 com um título público inflação mais 6, certo, na média, tá? Jogando para cima. Uma 2035, jogando para cima, 5,5, 6. Esse governo está 8,5. Você pega 10 trilhões de dívida quase, fazendo conta de padaria com você. Tá. Cada um ponto são quase 100 bilhões de reais. Então, a gastança gerou de juros 200 bilhões de reais. Aí você vem a mesma coisa na empresa. A empresa que estava a CDI mais 1 e foi para 2, o custo da dívida dela dobrou. E a família que devia 5 mil reais num juro de 2% ao mês, que é o das famílias, 3, 5 ao mês, o juro do cartão é 15 ao mês, né? Não é igual a Selic, que é 14 ao ano. Em vez de pagar R$1.000 de juro, a parcela vai para 1.500. Por quê? O governo vem em cascata. Sim. A hora que você bota as contas no lugar... Pum, dá a freada de arrumação, que o Flávio tem feito esse compromisso. A gente tem que fazer uma PEC para arrumar as contas. O ano que vem, o orçamento da União não dá nem para executar. Aí, a curva de juros já cai, o mercado vai antecipar e o credor fala, opa, recuperou a confiança, né? Porque é uma coisa de confiança. E aí já vai aliviando todo mundo naturalmente. Aí dá para reestruturar esses programas onde o governo entra como garantidor e fiador, porque o pequeno empreendedor ele não tem garantia para oferecer. Dá 12 meses de carência e você começa a botar todo mundo no lugar sem fazer benesse social que desestrutura todo mundo. Então, ele enrola todo mundo na gastança dele. Sim. Aí depois ele quer propor um desenrola que gasta mais e aí é como se você desse glicose para o paciente diabético, entendeu? Entendi. Daniela, entendi. E, por exemplo, você que está falando dos gastos ali do governo, a gente entende que quando, por exemplo, entra um presidente, a gente tem o Congresso, a gente tem o Supremo. O que um presidente já poderia sanar com alguns decretos, já poderia dar uma aliviada ao presidente ali, sem essas dependências políticas, já poderia dar um estímulo para a economia? Eu acho que só a credibilidade, o fato de ser eleito já vai ser um estímulo. Então, hoje, parte da perda de credibilidade que o Brasil tem refletido no que o mercado chama de prêmio de risco, é porque ninguém confia mais que esse governo, depois de 18 anos, nunca botou as contas no lugar, ficou aumentando imposto. Agora vai prometer de novo. Você viu que eles estão botando gente para rodar prometendo. Opa, não, ele vai prometer agora ser duro. Vai prometer agora. Agora e vai arrumar as contas. Agora sim. Agora, depois de 18 anos de governo do PT, isso acreditar em Papai Noel, né? Não dá. Pois é. Eu tô curioso com o pão de queijo que você Aí essa vida é insana. O que é o pão de queijo? Que é a vida do empreendedor que pede licença. Olha só. A gente está uma das medidas de início para tirar... Hoje, você empreender no Brasil, abrir um negócio,
Você tem que pedir licença, por favor, 3 vezes pro governo, né? Ele já é seu sócio se der certo. Se der errado... Mas se ele só fosse seu sócio, tava fácil. Ele é seu sócio e ele te coloca numa corrida maluca de obstáculos. Então eu trouxe... Aí a gente pegou o dado, desde 88, mais de 7 milhões de normas tributárias foram editadas. 7 milhões. Então hoje tem 500 mil. Cada empresa do lucro real tem que acompanhar pelo menos 2 mil. Que maravilha. Aí eu trouxe o pão de queijo. O pão de queijo. Já foram, entre 2011 e 2018, a Receita já mudou umas 20 vezes de opinião. O pão de queijo congelado tem um código. O pão de queijo pré-assado tem outro código. O pão de queijo com frango dentro e recheio tem outro código, tem proteína. O pão de queijo multigrão, porque tem cereal, tem outro código. E aí vai. Então, assim... É esquizofrênico. É esquizofrênico. É o pão de queijo que a gente vai comer aqui. Então, mas isso aí... Mas, ô, Daniela... Cada um desses tem um código diferente. Mas, ô, Daniela, mas isso aí é uma coisa do Brasil. É desde a época do Getúlio, porque ele faz o quê? Eles criam tantas normas, porque ele não te dá liberdade. O que o governo tem que dar? Tem que dar estrutura, deixar você fazer bem o que você faz, você vai lá e resolve o problema. Que é o que aconteceu no agro. O agro foi exatamente isso que aconteceu. O cara foi lá para o Mato Grosso, no sul do Mato Grosso ficaram os caras aqui de São Paulo que tinham gado, lá para cima foi o pessoal que plantou a soja, o pessoal veio do sul e tal, sozinho eles resolveram. Mas o Estado brasileiro, ele cria tanta regra para o funcionário, para o patrão, que é isso que você está falando. Como é que vai acabar isso, esse pensamento brasileiro? O tesouraço tem a ver com isso. O empreendedor, uma manicure não tem que pedir licença para o Estado para trabalhar. E ela não tem que começar... O Estado deveria... A maior ferramenta de transformação social é empreendedorismo. Deixar o cara trabalhar. O entregador, o pequenininho, Emílio. Então, você pensa a vida de uma manicure hoje. Ela começa fazendo a unha porta em porta. Estou eu com a unha feita aqui e incentivei. Aí ela cresceu, você fala, conquistar cliente é mais fácil que conquistar o governo. Por quê? Ela vai alugar uma garagem para ela abrir o negócio. Tá bom. Fechei o ponto. Está correndo despesa de aluguel para ela começar a abrir. Aí ela vai na prefeitura. Agora faz um CNPJ em 24 horas, porque no governo Bolsonaro fez a lei da liberdade econômica. Certo. Que é essa direção que a gente vai continuar. Aí fez o Pix, é mais fácil. Não tem tarifa. Aí ela tem 5G, governo Bolsonaro. Aí ela tem um Pronampzinho, governo Bolsonaro. Então, esse é o caminho da prosperidade. O que é a vida dela hoje? Alugou a sala, está correndo o aluguel. Ela vai na prefeitura. A prefeitura diz que tem licença. Aí da prefeitura tem que ir para a vigilância sanitária. Aí ela vai na vigilância sanitária, a vigilância sanitária pede um projeto para saber aonde ela vai descartar a acetona. Burocracia. Aí depois ela vai demorar 60 dias percorrendo 38 lugares antes de conseguir fazer uma mão. E o aluguel comendo lá. E o aluguel comendo nela. Como que ela fatura? Então não é mais fácil a gente... O que a gente fala de mobilidade social? O Estado fala assim, dá 60 dias para ela, sem a licença, tem que taxar na largada. Aí, quando ela sai o registro da prefeitura, que ela não abriu ainda sem o registro, vai aparecer um fiscal em 24 horas, que também é pago com os nossos impostos, o fiscal está pago em dia com reajuste. Ninguém corta o salário do fiscal, recebe. Não pode mexer. Aí o fiscal vai aparecer. Ela já está pagando a taxa de licenciamento antes de fazer a primeira unha. E se atrasar, tem multa. Então, é muito difícil, tem que pedir licença. E muitas vezes ela vai pegar esse dinheiro emprestado, essa taxa de juros que você falou, ou seja, ela vai ficar correndo. Eu estava falando com o pessoal aí do varejo, eles estavam falando o seguinte, diz que esse julho foi o pior julho da história de todos os tempos. O cara está falando, julho eu não vendi nada. Parabéns aos envolvidos. Um desespero para quem está no esquema nesse mês. Um varejista, agora, né? O cara que precisa ter uma loja, pagar um aluguel caro. É isso aí. Os juros agora, isso aí é impossível, isso que você está falando. A vida do empreendedor? É, porque você falou um negócio que eu achei muito legal e eu concordo muito com você, que você dizia o seguinte... A independência verdadeira de qualquer pessoa, homem, mulher, qualquer pessoa gay, trans, japonês, preto, Delari, Emílio, a Daniela, Zuzu, qualquer pessoa chama-se independência financeira. É isso aí, total. Isso quando você falou, eu falei,
essa pessoa é muito inteligente, porque realmente é isso que nos dá poder de tirar o... Opa! E fazer isso aqui. Ô Emílio... Mas como que nós podemos dar prosperidade para a turma inteira? O que é o caminho da prosperidade? O capitalismo popular. É você dar ferramenta, assim, o Estado ele tem que ser um motor e um facilitador para as famílias crescerem. Por isso que eu tenho falado muito com mulheres. Você cria seu filho, você é mãe, você é pai. O que você quer? Formar um cidadão, educar, para quê? Para ele crescer e voar sozinho. Você fica orgulhoso quando ele se forma. Você não quer ficar sustentando seu filho dependente de papai e mamãe a vida inteira. Então por que a gente tem que perpetuar as pessoas? Depois de 18 anos de governo de PT, mais gente depende do Estado do que se libertou dele. Então não é ser contra você proteger da fome. Isso é o estado mais vulnerável de um ser humano. Mas acho que as pessoas, o brasileiro merece voltar a sonhar. Lógico. Ele tem que querer um futuro melhor, ele pode querer mais, de fato. O que o Estado pode fazer para isso? Caminho da prosperidade, é o quê? Acesso a crédito, facilita se formalizar. O que é a internet que a gente falou? A infraestrutura do futuro é a internet, a inteligência artificial. Por quê? Ao invés do... Sabe quantos postos do INSS, CRAS e Cine tem? Físicos? Mais de 30 mil. Putz. Cada um é um aluguel, 10 funcionários, computador, contrato de limpeza. Quem paga isso? O pagador de impostos. Então, se você traz eficiência na palma da mão do brasileiro e coloca a tecnologia em prol da prosperidade das famílias e da eficiência do governo, do pagador de impostos, sendo que já existe um fundo público chamado FUST, que tem 4 bilhões de reais por ano de receita das operadoras, qual é o propósito do FUST? Inclusão digital para a redução da desigualdade social. E por que o PT não usa para isso? Porque ele não quer que as pessoas cresçam. Querem dar uma migalha. Tem falas dele dizendo isso. Não, se o cara crescer muito, ele deixa de votar na gente. Exato, ele fala isso. Então é uma armadilha das pessoas na pobreza e você colocar uma inteligência artificial e fala, como é que eu formalizo o meu negócio? Óbvio. Como é que eu saio da dívida? Numa linguagem acessível. A linguagem do mercado financeiro é muito ruim para as pessoas simples. Então, muito ruim. Mas, muito Daniela, eu acredito que todas as pessoas, todo mundo, quem está ouvindo a gente, rico, pobre, qualquer um, quer prosperidade, né? É legal você estar vivendo com prosperidade, que as coisas estão indo bem. Andam. E eu acho que na China deve ser mais ou menos isso, porque na China não tem esse negócio de direita, esquerda, não tem nem voto. Mas o que acontece? Eu acho que o chinês lá na China, o cara que estava lá ele morava na caverna. Certo. Nem casa os caras tinham, eles moravam na caverna. Aí apareceu lá o Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping, os caras falaram, ó, é o seguinte, eu vou dar prosperidade para vocês. Eles estão se sentindo prósperos, e enquanto eles se sentirem prósperos, eles vão deixar esse governo lá. Isso aí. Eles vão deixar o Xi Jinping... A gente vai falar assim, mas lá não tem democracia? Não tem, porque o chinês está se sentindo próspero. Ele está falando, minha vida está melhorando, do meu vizinho está melhorando, tá da minha evoluindo, cidade está legal, minha vida está evoluindo. Aqui está essa conversa e o Brasil é caranguejo, nós estamos indo para trás. Você vê que a gente está indo para trás todos os dias. É aquilo que você falou, antigamente a gente pegava um dinheirinho ou para comprar um carro novo, ou para um negócio. Hoje você vai lá e você divide pizza em 6 para comer uma pizza na sexta-feira, cara. Como é que nós vamos devolver a prosperidade? Mas isso é um legado do... Emílio, isso é um legado do modelo. Então não é o Lula 3. O Lula 1, 2, 3, mais o Dilma 1 e 2, tem um legado nefasto para o Brasil, que é um país com recorde de taxa de juros, com recorde de impostos, com recorde de burocracia, e que mais da metade da população adulta não tem ensino médio completo. Então isso não foi esses últimos... Aí quando você olha o que o presidente Bolsonaro fez, por quê? Não povoou os ministérios de políticos e sindicalistas, e eu tenho falado isso, existe cota para piloto de avião? Pois é. Então por que tem? A Dani serve para tocar o Ministério da Segurança Pública? Não. Você me acha inteligente, eu agradeço, mas eu não conheço nada, eu sei o problema. Certo. A gente sabe ver o problema. Você é boa. Falando de pessoas técnicas para as posições certas. Você deveria deixa ela colocar uma pessoa que sabe fazer. Que sabe do assunto. É uma pessoa que sabe do assunto. Você manja. Eu manjo de alguns temas. Então, mas por exemplo... Então, aí, por exemplo, o que a gente fez no governo Bolsonaro? Que era, ele tinha o ouvido no povo e colocou um time que reconhecidamente
Era um time que cada um, a Tereza Cristina no agro, o Tarcísio na infraestrutura, o Paulo Guedes com aquele time todo que eu tive o orgulho de fazer parte na economia. Aí você, em 4 anos, olha o legado de reformas que tem. A gente enfrentou uma pandemia, que é o maior choque econômico que nenhum economista, nem só em filme a gente vai entender um dia. E saiu com as contas em dia, foi o primeiro governo que entregou no azul. Cortou gasto, entregou no azul. A gente saiu do vermelho e entregou no azul. Mas isso que eu não consigo entender. Por exemplo... Imagina se tivesse 18 anos para trabalhar. Meu Deus do céu, onde o Brasil estaria, gente? Me dá um exemplo. Vamos pegar... Não, eu sei, porque se a gente pegar... O Brasil é muito grande. Vamos pegar um exemplo. Correios. Certo? Vamos pegar os Correios. Por que na administração de vocês... o Correios deu lucro e agora é um puta de um prejuízo? É o quê? É gente demais? É restaurante? É o quê? Por quê? Má gestão. Por quê? É sindicalista pilotando empresa. Não, é má gestão, para não dizer outras coisas. Então você sai de um superávit, apesar de uma pandemia, em todas as estatais, de bilhões para ir para um buraco de bilhões. Só o Correio, um buraco de mais de 6 bilhões. Agora bota o Banco do Brasil para cobrir o buraco do Correio e depois quebra o Banco do Brasil no Lula 4. Vamos embora, quebra tudo. Então, assim, quebrou o agro, que era o único setor isento mais rico, está quebrado. Aí vai lá e aprova um plano de ajuda para o agro. Aí taxa a blusinha, depois agora destaxa a blusinha, depois o Dario Durigan já falou que vai taxar a blusinha. De novo, não é? Decide. Período eleitoral. Então já deu, eu acho que... volta agora, decide o que quer. Eu gostaria de estar debatendo, Emílio, como é nos Estados Unidos ou na Europa, direita e esquerda, se você é progressista ou conservador. O Brasil está debatendo sobrevivência. Exatamente. E a gente tem uma chance agora, que está vindo inteligência artificial, 7 trilhões de dólares de tecnologia sendo decididos no mundo. A gente tem a matriz de energia mais limpa e barata do mundo. Se a gente capturasse 1 trilhão de dólares disso, o Brasil virava a 6ª maior economia do mundo. Quantas carreiras da administração pública podem ser substituídas por inteligência artificial nos próximos 5, 10 anos, para reduzir o peso do pagador de impostos e facilitar a vida do cidadão na palma da mão? Vamos dar o futuro na sua mão. Bota sua geolocalização, uma empresa te oferece capacitação, a mulher faz um curso de orientação financeira, aí ela faz um cardápio de curso com o Sistema S, as empresas oferecem, ela vai se treinando no ponto de ônibus enquanto vai para o trabalho, com a internet ali. Agora, a gente tem um presidente analógico, que se orgulha de não ter celular, que quer que o brasileiro saia do celular. Por que ele quer que saia do celular? Porque não quer que as pessoas estejam informadas. Para perpetuar no poder. É o pensamento, né? É um pensamento velho, analógico, ultrapassado. Mas isso aí a molecada já viu. Os mais jovens sentiram isso. Agora deixa eu perguntar um negócio. Não vou fazer break, não. Não. Não quero fazer break. Hoje não vai ter break. Hoje não vai ter break. Economia do break. Deixa eu só perguntar um negócio para você. Não vão taxar o break. O seguinte, porque você... Não é difícil. Não, mas é assim. O Brasil é assim. Ninguém mais quer ficar rico no Brasil, porque se você ficar rico, você é penalizado. Exato. Então, o cara, ele quer ficar só MEI. Sim. Eu quero ser MEI. A vida inteira. A vida inteira MEI, porque MEI é um negócio pequenininho. Paga pouco, você não paga ganha pouco, muito. Porque senão você vai deixar para o governo 40% dos que você ganha. E para não oferecer nada, Daniela. Nada. Devolve. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você trabalhava no mercado financeiro. Você era ferradona nesse negócio de gestões, tal, não sei o quê, dinheiros, tal. E aí você foi para o governo. E você se apaixonou pela política, pela política pública, né? Vamos chamar assim. Por que você ficou tão apaixonada sendo do mercado financeiro? Que é aqueles caras, tudo bonito, BMW, olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Coletinho. Ah, meu Rolex. Ah, meu Rolex. Meu Rolex. Tem um Rolex. Por que você se apaixonou? Não, falando sério. Mas tem. Faria Lima. Não, tem. Por que você se apaixonou por esse negócio? Porque foi a Caixa Econômica que... Na verdade, foram os brasileiros. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. E foi viajando no Brasil, a Caixa e o presidente Bolsonaro me deram essa oportunidade de ter o meu propósito transformado em cima das histórias das pessoas que eu conheci.
de ir fazer caravana de empreendedorismo, né, levando curso gratuito em Salvador, numa comunidade, e eu ia para a Voz do Brasil, Emílio, falava assim, vamos oferecer capacitação gratuita, você mulher que quer uma oportunidade para trabalhar, para crescer, ter um futuro melhor com seus filhos, a gente vai oferecer curso gratuito, acesso a crédito e tal. E aí, essa senhora, até vou postar o vídeo depois da entrevista aqui, a Cláudia, ela ouviu eu falando na Hora do Brasil, e ela chegou, eu fui para Salvador, numa caravana, no Ministério da Economia ainda, numa política pública chamada Brasil por Elas, ela segurou no meu braço e falou assim, você é Daniela Marques, eu vim aqui para te ver, peguei 6 horas de ônibus, porque você disse que tinha algo para mim, e eu vou escolher um curso para fazer. E ela hoje está fazendo bolo, pão, cresceu. Então, quando eu vi esse Brasil profundo, além das planilhas, e as pessoas falam, não, ela nasceu privilegiada, não. Minha avó Judite pariu 9 filhos em casa, no interior do interior, em Angra, numa época em que minha mãe estudou em escola pública, depois fez normal, virou professor e cresceu. Então, você tinha esse caminho. Sim. Se você quisesse estudar, abre seu negócio, cresce, investe na educação dos filhos. Eu já estudei em escola particular, nasci em Barra Mansa. Depois vim para o Rio de Janeiro, cresci estudando, entrei no mercado financeiro, menina de interior, sonhando, falavam que não era coisa para mulher, eu sabia o que eu queria fazer, então não deixei que ninguém me definisse. Então você fala, o Brasil merece mais. Então eu sou uma pessoa inconformada, um país rico, o Brasil é rico demais para dar errado. E o país está sendo sequestrado. Brasília não está a serviço do Brasil. Esse governo não está a serviço do Brasil. Eles estão a serviço de um projeto de perpetuação de poder deles e dos companheiros deles. É isso aí. Está claro isso para todo mundo. Então, ali é para você servir ao coletivo. E isso, todo esse aprendizado e o que o presidente Bolsonaro inspirou de estar com o ouvido no povo, quando eu vejo essa situação dramática que o Brasil está, eu sou mãe de 2 filhos, vocês sabem, estou com um de 1 ano e meio, é muito conveniente, você fala, não, vou abrir minha empresa no Paraguai, se der errado eu vou embora. E a minha avó, que tem R$ 2.500 de pensão do INSS, vai para onde? Eu sou assim. Entende? Vou embora. Vai. É isso. Então eu você tenho... vai, avisa a gente também para se programar, né? Não tô nem aí. Isso é uma visão egoísta. Eu negligente, assim. egoísta. Eu tô assim. Ele vai e não avisa. Deixa eu só fazer um break. O Delari? Não, eu gosto muito, eu acho a Daniela muito legal, porque ela é uma pessoa séria. É gostoso você conversar com pessoas sérias. Ela é uma pessoa séria, ela é comprometida. Desde a última vez, quando você esteve aqui, né, que foi da época da Caixa, que tinha aquele projeto e tal. É muito legal ver pessoas, porque eu acho que quando você quando você é um político, que é um cara que tem poder, porque o que é o poder, eu acho? É você ter a possibilidade de melhorar a vida de muita gente. Eu acho que isso é que faz... É o poder de transformar. Isso, o poder que você tem de falar, puta, eu vou deixar essa... Sabe? Melhorar. É legal ver gente comprometida. Mas as pessoas estão indo para lá para se servir, não para servir. Exatamente. Você não vai para a vida pública para enriquecer. Você quer enriquecer? Vai criar riqueza no setor privado, apesar desses desafios todos. Mas o que tem de política que enriquece durante a gestão? Deixa eu só fazer vereador, um break. Né? Eu vou fazer um break. Vou passar aqui as redes. Tá aqui, entra aí, É oficial Dani Marques. Oficial Dani Marques. Tem o negocinho azul lá para você seguir. Vai lá, o Reginaldinho, Tava falando. O que vocês querem saber? Política pública, só rapidamente, só para esse assunto que a gente estava abordando aqui. Essa é uma notícia que o Flávio Bolsonaro ele tinha o desejo de ter você como vice. Não rolou. Mas a gente sabe que não tem plano, os governos. A gente quer. O que vai ser na economia? A época do Bolsonaro, tinha o Paulo Guedes. O Posto Ipiranga, Você tem um interesse na economia com Flávio? Ou aceitaria, se ele já chegasse... Ou você acha que o projeto... Eu liguei para o Flávio em janeiro ainda, olhando o colapso econômico que a gente está entrando, que vai arrastar as empresas e as famílias. E eu falei, o que mais importante eu tenho para fazer pelo Brasil nos próximos 6 meses que eu quero para os meus filhos? Fazer mais 2, 3 operações no mercado financeiro e dar dinheiro para mim, ou eu botar o que eu aprendi no outro à disposição do Brasil para contribuir para essa mudança? Porque não é sobre o Flávio essa eleição. É sobre o Brasil, um governo que não funciona, arrastar todo mundo para um buraco agora, nos próximos 4 anos. E aí eu falei, eu quero me alistar, me dá uma vassoura, eu quero varrer o PT. Legal. Então, eu estou ajudando ele e vou ajudar, acredito no projeto. Ele foi o líder do projeto escolhido pelo presidente Bolsonaro, que goste dele ou não,
a gente não pode normalizar o maior líder da direita, de um espectro político numa democracia saudável, está censurado, né? E preso, ainda que se acredite nas teses, mas no excesso que foi imputado a ele. Sim. Uma democracia saudável precisa de todos os espectros políticos debatendo em prol do país, né? Não é saudável você pular com uma perna só. E aí eu falei para ele, o projeto tem princípios e valores que eu acredito, de fé, de família, de economia, de ter técnicos, né, com um bom time político, vai ter governabilidade, porque o Congresso vai ter maioria de centro-direita. O Rogério Marinho é um craque, talvez o político com o maior legado de grandes reformas de Estado, relator a trabalhista, relator a Previdência, trabalhamos juntos, marco do saneamento, então ele é um senador com muita experiência de construção política para aprovar grandes projetos. E eu falei para ele, eu vou te ajudar. Então eu estou ajudando ele a montar o projeto de país e de governo, não só o plano econômico, sabe? Montar toda a estrutura, conversar com gente técnica que está contribuindo. Então tem muita gente agora que vai entrar na campanha, que vai entrar no time, além da Tereza, do Derrite, eu, o Trevisan do Itaú agora, que é o ex-diretor do Itaú, deixou o banco, está vindo se dedicar ao Brasil com a gente. Tem vários técnicos vindo e eu estou um pouco coordenando pouco de tudo, vai assim, nessa estrutura, porque precisa arrumar a casa e a gestão. Então eu acho que um grupo multidisciplinar, né, o time que ganha jogo não é só o atacante, precisa do atacante, meio de campo e goleiro. E gente que manja, Flávio, né? é um cara que tem experiência política, tem mais de 20 anos de vida pública, o Rogério tem experiência política, a Dani tem um pouco de experiência de máquina, muita experiência técnica e de gestão, então vai ter que botar a casa em ordem, sabe? Reorganizar, passar o facão nesses excessos. Pensa que o presidente Bolsonaro, logo de largada, a gente soltou um decreto cortando em torno de 20 mil cargos comissionados. Certo. Direto. Pode olhar. O Lula recriou 22.500. A carreta furacão. Se você tem, então pergunta para a dona de casa. Você está sem orçamento. Você contrata mais 20 pessoas para trabalharem para você? Não. Então, mas por que eles fazem isso? Só para fechar. Porque no estatuto do PT diz que tem um dízimo para devolver. Então nós todos estamos sustentando o projeto de perpetuação de poder deles. Exatamente. Sim. Mas o que a gente falou aqui é o seguinte. Porque o que a gente faz aqui? A gente leva informação para as pessoas. Às vezes acerta, às vezes erra, mas a gente sempre falou da carreta furacão. Exato. Vai custar caro. Sim. Tá vendo aí que custa caro a Desde carreta furacão. E agora é o seguinte, o ano que vem vai ser um problema na mão de quem entrar, né, Daniela? Você é uma pessoa honesta. Vai ter que fazer alguma coisa aí, porque é insustentável. Todo mundo tá falando, todo mundo, até os gatinhos lá, os gatinhos, fizeram a cara. Os liberais, os gatinhos, Armínio. os gatinhos Armínio liberais, os gatinhos estão Diz que o paciente está com febre de 45 graus. Quem? Ele diz que o paciente está com febre de 45 graus. O paciente é o Brasil. Os gatinhos liberais estão desesperados. Então, imagina nós que vivemos de salário, gente que vive da coisa, né? Vai ter que fazer alguma coisa, né? Você já tem um plano de... Temos o plano, e o plano é muito simples. Tem que botar as contas no lugar. E você acha que precisa de algo tão drástico que nem foi na Argentina, o Milei? Não. Daqui 4 anos vai precisar. Tá. Agora a gente está ainda Tem tempo. um passinho antes do Fernandes 2 na Argentina, que foi... Aí não é juro de 14, não. Aí é... Eita. Aí é aquele que fala nem... isso. É aquele que você nem consegue mais controlar. Você viu a Argentina antes do Milei, todo mundo pagava as coisas em dinheiro. Exato. Não tinha nem mais como mensurar a inflação, né? Então não chegou o nesse ponto impacto ainda. dessa gastança está no carrinho do supermercado e está na dívida de todo mundo. Então, assim, 83% das famílias não endividaram porque quiseram. Se endividaram para sobreviver por culpa do Lula, do governo PT. Que nessa gastança arrastou todo mundo junto, não tem outro culpado. Então, o plano basicamente tem três eixos principais, muito simples de entender. Arrumar as contas e recuperar a credibilidade. Você fala, opa, a curva de juros já vai, alivia o balanço da União, alivia as empresas, alivia as famílias. Segundo eixo, produtividade e competitividade. O que é isso? É o negócio do pão de queijo, é a manicure que eu falei. É um cara que vai fazer uma barraquinha de pastel,
Vai fazer barraquinha de pastel. Tem que ter um projeto para dizer aonde descarta o óleo, aí vai na prefeitura, aí vai na onde. É não atrapalhar o empreendedor. Então, desburocratizar, desregulamentar, simplificar e vai fazer um revogaço brutal. Por isso que é o tesouraço nos impostos, na burocracia. Bota o país para crescer. Agora, aquela agenda bonita dos liberais, a gente está 20 anos atrasado. Olha, vamos promover investimentos privados, investimento gera emprego, emprego gera renda. O brasileiro não alcança mais esse emprego. Né? Mais da metade da população adulta sem ensino médio. Se o Estado não for o motor de ascensão, por isso a gente tem falado muito de prosperidade, de agenda digital, para oferecer capacitação, crédito. Eu gostaria de estar debatendo um programa de capitalismo popular igual a Margaret Thatcher fez na Inglaterra. Para você construir patrimônio, né, e comprar sua primeira casa. Aqui a gente vai ter que fazer esse programa de capitalismo popular e levar futuro para o brasileiro, primeiro para tirar ele da dívida, ajuda ele a se formalizar, facilita abrir o negócio, dá um fôlegozinho para ele correr 12 meses, cria um programa Minha Primeira Empresa, vamos apostar no brasileiro? Boa. O brasileiro merece um futuro melhor. O Estado tem que apostar nele, não tem que atrapalhar a vida dele. Então vai ser marcos regulatórios que aumentem a segurança de tudo isso, mas a Caixa, o Flávio tem dito isso, que vai ser o Itaú ou o Bradesco da favela, da periferia, do agro, porque hoje é uma porta giratória, né? É um banco que o governo é um cliente da Caixa e ele é operador da política pública, então é um caixa. Vai lá, pega o BPC, pega o Bolsa Família, pega o INSS, pega tal. Por que a Caixa não leva orientação para essas pessoas? Capacita o time, como a gente fez no Caixa para Elas, que eu contei muito aqui, Brasil todo. O Brasil é um país continental, não é de Brasília que se vai resolver o problema das pessoas. Sim. Então você tem que botar o Sebrae, a Caixa, todo mundo falando assim, deixa eu te ajudar. Uma guiazinha única de imposto, não 80 guias diferentes. O governo federal tem uma, o Estado tem outra, cada um é um sistema diferente, 18 papéis diferentes. E aí, o que é o motor disso, que a gente fala que é o Itaú da favela, da periferia? É você não só operar a política pública, mas ser um facilitador e um motor de ascensão. Como? Faz cashback. Por que essas pessoas não são visíveis? Todos nós temos cashback. Até para comprar um café, você ganha cashback. Por que as famílias hoje gastam lá o dinheiro do Bolsa Família, o dinheiro de uma venda informal no supermercado e não tem cashback de nada, não tem recompensa? Por que a Caixa não opera isso? Por que não dá o Pix da pessoa jurídica, de um pequeno empreendedor, cobra a tarifa desse cara? Precisa. Então aí sim você usa como instrumento de ascensão para você dar a mão para o cara ter prosperidade. Né? Então, assim, esse é facilitar. Se o cara está endividado, sai da dívida. O que é MEI, poder virar micro. O que é micro, vira médio. Porque vai ter um Pronamp de novo, vai ter um microcrédito, aí vai ter recompensa na jornada. Quanto mais ele vai conseguindo botar as contas dias, vai gerando histórico de crédito, para ele ter mais acesso, ter juro mais barato, incentivo fiscal. Então, se você tem isso, se você tem um banco público que é o operador e esse banco não tem a sua missão ressignificada para isso, é um Robin Hood às avessas. É um banco que capta a poupança de pobre, porque não entende nada. A gente não tem dinheiro na poupança. Para quê? Para financiar a habitação da alta renda. Não, vamos fazer prosperidade. Tem que virar o banco da prosperidade, de ajudar. Claro. A pessoa não sabe nem abrir a MEI, não sabe onde tira a nota, não sabe. Você vê tudo tem que estar facilitado, informação e transparência. Com uma inteligência artificial para conversar com a pessoa, na linguagem dela. O brasileiro adora áudio de WhatsApp. Dá para você botar isso na palma da mão. Muita ferramenta. E o brasileiro gosta de tecnologia. Lógico. E você vê, pega o Paraguai, porra. O Paraguai está facilitando. O Paraguai, você me dando o Paraguai, o cavalo, o Paraguai. Você fala, esse é cavalo, o Paraguai. O Paraguai, hoje, o brasileiro fica com inveja do paraguaio. Fala, nossa, o Paraguai, tudo... Tá voando o Paraguai. Tá voando e a gente tá aqui, ó. E agora? E agora? O que vai ser? Não sei. Não sai do vermelho. Não sai do vermelho, não sai do vermelho. Aí vem aí vou pagar a dívida, agora vou fazer isso, agora a blusinha volta, sai a blusinha volta. Que coisa. E o Paraguai, os caras indo pro Paraguai. Que coisa, né, meu? Os caras montando empresa no Paraguai. O Vietnã desburocratizando as empresas. Ásia voando. Porra, e o brasileiro, a gente gosta de tecnologia, né? Mais de 90% dos brasileiros têm celular. Você tem o 5G.
mais de 90% está bancarizado e tem o Pix e sabe usar. Então é só você continuar esse mesmo caminho. Não tem por que você fazer um brasileiro, uma mãe, em 18 postos diferentes e a gente custear isso se você pode botar... Ele sabe, está no ponto de ônibus, está todo mundo no celular. Bota informação lá, bota capacitação lá. Transparência no... Não tem que estar no... Você já foi no portal da transparência para tentar achar? Nunca fui. Não, esse GovBR... Não, posso falar, entrei ontem no GovBR, meu. É uma dificuldade. O GovBR, agora, para você ir no hotel. Ixi. Você vai no hotel. No check-in. Olha o que o cara bolou. No check-in. Não, falando sério. Você chega no check-in para ir no hotel. Você tá lá na pousada. Pousada dos Anjos. Filho gritando. Você chega na pousada dos Anjos, filho encheu o saco no carro, cagou lá. Aí você chega, aí você chega, olá, tudo bem? Todo assado. Pô, eu quero ir pro quarto. Olha, aqui você tem que entrar no Você já cadastrou o GovBR? Você tem que entrar no GovBR. 3 filhos chorando, a mulher te batendo. Fazer o Tá mais fácil entrar na USP do que no Gov. Pelo amor de Deus. Não dá, meu. Você tem razão. Daniela. Vai viajar pra você ver. E a senha aqui, você tem que renovar a senha toda hora. A senha você tem que entrar pelo teu banco. Põe a cara pra frente. Por isso a cara que pra trás. A senha não entra. Não Se mexe fizer o a olho. barba, não aceita. Por isso que se tiver chance, a gente vai picar a mula daqui, né? Picar a mula, terminal 3. Não é um pensamento egoísta a gente deixar um país que tem matriz energética, que é o celeiro do mundo. O que o país fez por mim? Oi? O que o país fez por mim até agora? Só me atrapalhou. Sim. Então... Mas a gente não desiste, né? Vamos consertar. Tem uns doidos querendo consertar. Eu acho que tem um futuro melhor na mão. Mas ela trouxe esperança. Falta 60 dias pra gente decidir. E, de novo, é um modelo... Eu sempre falo isso. Você quer ter aproximadamente certo ou precisamente errado? Se você votar no vermelho, você sabe que vai dar errado. Não tem como. Já tentaram. Sim. É um presidente analógico na era da inteligência artificial. E você acha que o brasileiro vai ter futuro assim? Sim. E a gente financiando a gastança, aplaudindo, não... Quem nunca pediu dinheiro? Não vai. Então é melhor a gente ter a chance de ter um futuro diferente. Ele é possível, porque se você faz em 4 anos com pandemia, sai com o governo mais digital das Américas, você sai com o PIX, você sai com o marco do saneamento, você sai com o Banco Central independente, você enfrenta uma pandemia, bancariza 23 milhões de brasileiros através do Caixa Tem. Fala assim... Dá 4 anos sem pandemia para ver o que acontece com uma meia dúzia de gente boa trabalhando lá. Eu acho que hoje, se botasse uma dúzia de dona de casa, vai gerir o orçamento do governo melhor do que está sendo feito, que é uma esculhambação completa. Mesmo porque a gente nunca viu o Brasil estar do livre mercado. Quando começou a aparecer isso, que a gente começou a ter aqueles sites, que a turma entrava naqueles sites, lá eram os sites que tinham as ofertas, e aí os caras compravam bicicleta. Falei, nossa, o cara tá tendo oportunidade de ter o livre mercado, porque sempre o Brasil sempre foi assim, né? A gente sempre... aquela conta que o Trojan fez aqui outro dia, o cara que nasceu na época do Sarnica... Hoje ele tem 45 anos e ele só viu o PT na vida dele. Ele só viu esse governo que você não tinha muita liberdade econômica, você tinha cheio de legislação, cheio de coisa. Normalizou. E o sonho da pessoa era fazer concurso, não é? Hoje o brasileiro quer abrir o negócio dele. É isso aí. Tem que facilitar. Então, e a gente não teve essa oportunidade de ver porque a porra da pandemia apareceu ali no meio. E aí todas aquelas histórias. Todas aquelas histórias que aconteceram, mas a vida é assim. É uma na trave e uma no gol. Nós brasileiros merecemos nos dar mais uma chance. Olha, Daniela, eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito séria, muito bacana e muito comprometida. E eu gosto de gente comprometida que gosta do bem das pessoas. Comprometida e competente, isso que é importante também. Eu fico contente de você estar aqui no Pânico. Você trouxe alegria pra gente. Eu falo isso, a pessoa... vou trazer essa pessoa pra trabalhar porque é legal. Eu falo, minha mãe também é legal, mas nem por isso serve pra tocar um banco, né? É sério. Pessoa boazinha. Vai dar um pianista pra tocar um banco, não dá. E também não dá pra jogar. Mas ela é muito boazinha. Mas é muito boazinha, é legal. Ela é muito do bem. Não pode jogar futebol, pô. Você tem que contratar gente legal e boazinha. É isso aí. Os companheiros. Pior que nem bonzinhos eles são, né? Ainda se fossem bonzinhos, estava fácil. As redes sociais
da Daniela é aqui, é oficial Dani Marques. Você entra aí nas redes que tem o azulzinho e você acompanha o trabalho dela. Muito obrigado, Daniela. Boa. Obrigado eu quero mesmo uma por você ter vaga vindo. aqui no programa. Não, hora que você quiser. Vem todo dia. Hora que você quiser. Eu quero uma cota aqui. Não quer, não. Hora que você quiser. Vamos fazer o break. Vai lá, Reginaldinho.